O texto para a nossa reflexão hoje está em Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, que diz assim: Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Querido, você sabe qual é o contexto, né? Que tábuas são essas? São as tábuas dos 10 mandamentos. Deus escreveu com o dedo dele. É importante você saber isso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Segundo Timóteo 3,16 diz isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda. Velho e Novo Testamento. Mas tem uma parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus, porque o próprio Deus escreveu com o dedo dele. Ele escreveu as tábuas dos 10 mandamentos, em pedra, demonstrando assim perpetuidade, por isso pedra. E ele escreveu pelo dedo dele. Interessante a gente observar isso, porque na hora de escrever a sua lei, Deus não delegou para ninguém. Ele mesmo escreveu, em tábuas de pedra. Você percebe a importância dos mandamentos de Deus? Você consegue perceber quão santos são os mandamentos de Deus? Uma aliança perpétua. Deus, Ele quer que eu e você guardemos o seu... Bem-vindos a mais um vídeo da página O Publicador do Reino. Dando continuidade à série que estamos fazendo sobre a lei, se nós estamos debaixo do decálogo ou não, responderemos a mais este argumento usado pelos pastores adventistas, de que aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus tem de ser eterno. Será que isso é verdade? Vejamos o que diz Êxodo 8, 18 e 19. Mas, quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Bem, essa praga, ela não permaneceu para sempre. Ela findou, assim que cumpriu o seu objetivo. Portanto, nem tudo o que é feito pelo dedo de Deus tem necessariamente permanência eterna. O dedo de Deus é, na realidade, seu Espírito Santo, a força que emana de Jeová e que ele usa para realizar sua vontade. Vamos comprovar fazendo uma simples comparação na Bíblia. Vejamos o que diz Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Agora vamos comparar esse texto com Lucas 11, 20. Ali diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Fica evidente que o dedo de Deus nada mais é que a força que emana de Jeová para realizar sua vontade. Mas nem tudo que é realizado por meio do Espírito de Deus é eterno. Por exemplo, os dons do Espírito que Jeová proveu à primitiva congregação cristã no primeiro século, para provar que este grupo era a partir de então o seu arranjo de aproximação a ele, por fim cessaram, por volta daquela mesma época, tendo cumprido o seu propósito. Como sabemos disso? Paulo explica: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vamos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Com a morte dos apóstolos, era impossível esses dons continuarem, visto que, para se passar esses dons, era feita a imposição das mãos, e somente os apóstolos poderiam passar tais dons do Espírito. Quem recebia não podia passar para outras pessoas. Assim como Paulo explicou, fica provado que até mesmo os que tinham os dons
eles tinham um propósito e eles passaram com o tempo. Então, o argumento dos proponentes da continuidade do Decálogo para os cristãos à base desse ter sido escrito pelo dedo de Deus, ele não tem respaldo nas Escrituras. Mas e o fato de ser escrito em pedras, conforme o pastor disse? Ele disse que pedras são um símbolo de eternidade. Mas o que a Bíblia ela tem a nos dizer sobre isso? Vejamos o que diz Isaías 60:17. Em lugar de cobre, trarei ouro, e em lugar de ferro, trarei prata, e em lugar de madeira, cobre, e em lugar de pedras, ferro. E eu vou designar a paz com seus superintendentes e a justiça com os teus feitores. O texto, ele profetiza a melhora organizacional dentro do povo de Deus. Se pedras fossem um símbolo de eternidade, ficaria incoerente serem substituídas por ferro, sendo consideradas inferiores a esse material. O máximo que podemos inferir das escrituras é que pedras elas simbolizam apropriadamente dureza e durabilidade, como diz Ezequiel 3:9, a parte A. Igual ao diamante, mais durado que a perdeneira, fiz a tua testa. Mas isso não é evidência de eternidade. O exemplo abaixo ele é definitivo em mostrar isso. Em Daniel 2, 34, 44 e 45, o reino messiânico nas mãos de Cristo foi comparado a uma pedra que destrói todos os governos humanos. No entanto, essa figurativa pedra ela não é eterna. A Bíblia ela diz: a seguir, o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino a seu Deus e Pai, tendo reduzido a nada todo o governo e toda a autoridade e poder, pois ele, Cristo, tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como o último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Portanto, assim que cumprir seu objetivo, o reino messiânico será entregue ou devolvido a Jeová Deus, o produtor deste reino. Não haverá mais necessidade desse governo subsidiário entre Jeová e a humanidade. No que diz respeito ao Decálogo, ter sido escrito originalmente em pedras não assegura sua continuidade. Ao invés disso, a palavra de Deus mostra que algo superior ao Decálogo é que vigora para os cristãos. 2 Coríntios 3:3 declara: porque vós sois demonstrados ser carta de Cristo, escrita por nós como ministros, escrita não com tinta, mas com o Espírito de um Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais nos corações. Esses versículos nos mostram que o que é escrito em tábuas carnais nos corações é superior ao que foi escrito em tábuas de pedra, isto é, o Decálogo. O que o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Vejamos atentamente os versículos 7 e 8. Além disso, se o código que administra a morte e que foi gravado com letras em pedras venham a existir em glória, de modo que os filhos de Israel não podiam fitar atentamente os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, glória que havia de ser eliminada, porque não deve a administração do Espírito ser com muito mais glória? Aqui, nesse texto, Paulo ele contrasta a glória do Decálogo com a glória do novo pacto, a administração do Espírito, cuja glória ela é superior. Mostrando então a consequência disso tudo, Paulo ele afirma: pois, se aquilo que havia de ser eliminado foi introduzido com glória, muito mais a glória teria aquilo que permanece. Torna-se claro que o Decálogo ele não continuaria a vigorar. Quando analisados à base das Escrituras esses argumentos, todos caem por terra. O próximo vídeo da série sobre os 10 mandamentos tratará do seguinte argumento. Moisés escreva. Outro detalhe, esses 10 princípios se encontravam dentro da Arca da Aliança.
daquela caixa que representava a presença de Deus no lugar santíssimo do santuário. Então você vê uma distinção. Então você vê uma distinção.